passar o próximo conteúdo, certinho? Então lá, deixa eu virar aqui minha tela, porque aí vai ficar melhor para vocês visualizarem, tá certo? Certinho, ó, ficou grande, ótimo. Agora a gente poder ficar um pouquinho longe agora, certinho. Então vamos lá. Vamos lá. Relações de pertinência. Sobe aqui, professor Renato, que estão sempre aqui em cima do assunto. Então, relações de pertinência foi a primeira coisa que eu expliquei. Nós temos aí um conjunto A, que é o conjunto das vogais, certo? Note que a letra U é o elemento do conjunto A e a letra F não é elemento do conjunto A, né? Então temos aí A, E, I, O, U, né? Então, nossos 5 dedinhos, né? Então, conjunto A são as vogais. A letra F não é elemento do conjunto A. Então, às vezes, vai dizer o quê quando a gente fala de relação de pertinência? É dizer se o elemento pertence ou não pertence ao conjunto. Então, U pertence ao A, né? U pertence ao conjunto A. F não pertence ao conjunto A. Então, quando eu falo relação de pertinência, você vai levar em consideração, aluno, exatamente isso. Você vai levar em consideração que o conjunto pertence, o elemento, né? O elemento pertence ou não ao conjunto. Então, U pertence a A, F não pertence a A. Porque o conjunto A que está mostrado aqui é o conjunto das vogais. Agora, se eu já estivesse falando das consoantes, aí seria o contrário. U não pertence a e F pertence. Agora, se eu estiver falando do alfabeto completo, U e F pertencem, né? Porque tanto um quanto o outro são letras do alfabeto, correto? Então, isso que a gente tem que considerar na hora de entender relação de pertinência. Pertencer ao conjunto. O elemento pertence ou não pertence ao conjunto, certo? Vamos lá para o próximo. Então, relação de continência. Já mudou o símbolo, viu? Olha só. Contém e não contém. Aí agora eu já não estou falando do elemento, eu estou falando do conjunto. O conjunto contém ou não contém o elemento? Então tem o conjunto A, que é A, E, I, O, U, as vogais, e tem o conjunto B, A, E, I, que são as vogais abertas, né? Eu sempre faço confusão nisso aí, professor de português que me ajude se eu estiver errado, né? Acho que conjunto B são as vogais abertas, A, E, I. Aí as outras duas, o O e o U, são fechadas, né? Então, fonemas à parte, vamos voltando para a matemática. Conjunto A são as vogais, conjunto B são as vogais abertas. Notem que o conjunto que A contém os elementos do conjunto B e B não contém os elementos de A. Não todos, né? Ela só contém quantas letrinhas de A? Somente 3. Então eu posso dizer que A contém B, viu? O Czinho vai para o outro lado agora, ó. Não é o Ezinho de pertence mais, é o C, só que virado, né? Então A contém B. B está contido em A. Viram que o Czinho virou para o outro lado? Então olha só que o nome mudou. Ó. Quando o Czinho está ao contrário, eu chamo de contém. Quando o Czinho está na posição certa, eu chamo ele de está contido. Então olha só. Quando eu quero dizer que um elemento contém o outro, eu uso o símbolo de contém. Quando eu quero dizer que o elemento está contido no outro, né, eu vou usar o símbolo, o Czinho para o outro lado. Olha lá, A não está contido em B, certo? Então eu estou dizendo que o conjunto A não está contido, porque olha lá, para o A estar contido em B, tinha que ter o quê? O O e o U dentro do B também. Não tem o O e o U dentro do B. B não está contido em A. A, E, I. Né? B não contém A, quer dizer, desculpe, né? Olha o professor fazendo uma confusão aqui na hora de ler. Certo? B não contém. Por que que o B não contém A, professor? Olha aqui lá.
Para o B conter A, tinha que ter quem? O O e o U dentro do conjunto B. Não tem o O e o U dentro do B. Só tem o A, o E e o I. Então, B não contém A. E nem A contém B. Nem A está contido em B. Agora, se eu disser que A contém B, eu estou dizendo certo, né? Lá no primeiro exemplinho que eu dei lá, né? Porque A, E, I está dentro do conjunto A. Então, A contém B, certo? Então, isso são relações de continência. Contém e não contém, contido e não contido, certo? Então, olha só, à medida que vocês forem assistindo esse vídeo, vocês podem ir pausando. Se quiserem anotar no caderno, anotem, certo? Para vocês estarem entendendo. Vamos para o próximo slide? Operações de conjunto, que é o que eu queria explicar para vocês, né? Da semana passada. Vamos lá? União, interseção, diferença e complementar. Lembra das musiquinhas? União de conjunto. Que tal a gente juntar nossas camas de solteiro e fazer uma cama de casal? Lembra da musiquinha? Pois é, união de conjunto. Tá aqui o marido, tá aqui a mulher, uniu a cama de solteiro, ficou uma cama de casal. União de conjunto. Interseção de conjunto. Se por acaso um dia a gente se separar dessa casa, eu só vou levar meu violão e nosso cachorro. Interseção de conjunto é o que, professor, então, com essa música? Os elementos em comum. O que tem em comum entre um e outro? Então lá, o casal se separou, né? Simone e Simária separou e ela só levou o quê? O violão e o cachorro que é dela. A casa, que era em comum deles, ficou para ele, para o marido. A casa era elemento comum. Tudo que eles construíram era em comum com eles. Só que quando separou, ela não quis nada que era dos dois, deixou tudo para ele e ela só levou o que era dela, o violão e o cachorro, né? O resto ela deixou para ele, certo? Interseção são elementos em comum. Tudo que nós construímos, você pode ficar, né? Que eu só vou levar meu violão e nosso cachorro. Né? O cachorro era até dos dois, mas ela não quis saber, o cachorro é dela agora. Diferença de conjunto. Na musiquinha do Zé Augusto, né? Bem antiga que eu coloquei lá pra vocês. Então, é por causa dessas diferenças que a gente não tem como dar certo, né? Então, o que é diferente? Os elementos de um conjunto que não pertencem a outro conjunto. Então, diferença de conjunto é o que é de um e que não é do outro. Complementar já vai ser o contrário de diferença. Então você tem diferença. Aquela diferença, se você juntar aqui no meu conjunto, vai ficar igual, né? Então vamos lá, vamos ver melhor isso aí? Olha, união de conjuntos. Eu tenho conjunto A, eu tenho conjunto B, certo? E eu quero juntar os dois conjuntos para virar um conjunto. A união de B, a união com B, né? X tal que X pertence a A ou X pertence a B, né? Então, fazer com que os elementos estejam nos dois conjuntos. Então, aí mais exemplo. Eu tenho o conjunto A aí, 2, 3, 5, 6 e 8. 3, 5, 8, 9, que é o conjunto B. A união com B. Juntei tudo, 2, 3, 5, 6, 8 e 9. Né? Você vê aí que o que era comum os dois não precisou repetir, né? Eu só juntei para ficar tudo igual. Vamos lá para o próximo slide. Interseção de conjuntos. Interseção de conjuntos é quando eu tenho elementos comuns aos dois. Você vê que lá no meiozinho do conjunto tá aquela pintadinha de azul? É o que repete nos dois conjuntos. Então, toda vez que você falou interseção de conjunto, você está falando do que repete nos dois conjuntos. Vamos ver aqui no próximo slide. Então, exemplo de interseção, olha lá. Então, o mesmo exemplo que eu usei lá na união. 2, 3, 5, 6 e 8 é o conjunto A. 3, 5, 8 e 9 é o conjunto B. A interseção de A e B é o que? Só o que repete. O que repete? O 3 repete lá no A e no B, o 5 repete e o 8.
Pronto, são os elementos em comum. No outro exemplo aqui, o conjunto A é só o 3 e o 5. O conjunto B é 2, 3, 4, 5 e 6. O que repete no A e no B aí agora? Só o 3 e o 5. Então, interseção é tudo que repete. Vamos lá para o próximo slide. Diferença de conjunto. Então, o que tem de diferente? Olha lá no diagramazinho lá pintado de azul. Tudo aquilo que está pintado de azul não pertence ao conjunto B, em hipótese alguma, só pertence ao conjunto A. Então, essa é a diferença. Então, aquilo que está de azul aqui à esquerda é do conjunto A. É dele, é o pedaço dele da pizza. Ele não vai dividir com ninguém. Certo? Então, tá aí exemplos de diferença. Olha lá, no mesmo exemplo que a gente pegou, ó, 2, 3, 5, 6 e 8, o conjunto A, 3, 5, 8 e 9, o conjunto B. O que é diferente? A menos B. Então, o que é de A que não pertence a B? O 2 e o 6. B menos A, vou fazer o contrário agora. O que é de B que não pertence a A? Somente o 9. Agora no outro exemplo lá, 3 e 5 é o conjunto A. 2, 3, 4, 5 e 6 é o conjunto B. A menos B. O que tem em A que não tem em B? Nada. Todos os elementos de A pertencem a B, que é o 3 e o 5. Então o conjunto A menos B é vazio. Viu lá como colocou? Ó, só o zerinho cortado. B menos A. Agora a diferença de B menos A. O que tem em B que não tem em A? 2, 4 e 6. Então 2, o 4 e 6 é a diferença de B com A. Então são os elementos que estão no conjunto B e não estão no conjunto A. Complementar de conjunto, que a gente representa aí por esse Czinho, ó, com o Azinho suspenso, né? Complementar de A no universo, igual ao universo menos A, né? O U quer dizer aí universo, não é mais união, isso daí, né? Então, ó lá, eu tenho um conjunto universo, né? E tudo que está fora do conjunto A, certo? Tudo que não está no conjunto A, ele é complementar para que o A fique igual ao conjunto universo. Vamos tentar ver num exemplo melhor? Então lá, eu tenho o conjunto A que é 3 e 5. Conjunto B que é 2, 3, 4, 5 e 6. Existe complementar de A em B, pois A está contido em B. Então vai lá, qual é o elemento de B que complementar? Complementar de A em B. Quando eu falo complementar de A em B, eu estou dizendo o que tem no conjunto B que vai completar o conjunto A, né? É aquilo que não tem no conjunto A e só tem no conjunto B, né? Então vamos lá, 2, 4 e 6. Se eu pegar esses elementos 2, 4 e 6 que são do conjunto B e colocar eles no conjunto A, eu vou fazer o conjunto A ficar igual ao conjunto B, certo? Então isso é complementar. O que tem no conjunto para ele ficar igual ao outro, né? Então o que tem no conjunto B que vai completar o conjunto A. Vamos lá para o próximo elemento, para o próximo slide. E aqui vocês têm um pouquinho, né? Professor Antônio, que ele é graduado em Engenharia Civil, né? Da Universidade Federal do Pará, né? Também é mestre em Geotecnia. E eu sou o professor Renato Gomes Machado, professor Farinha, licenciado em Matemática pela UEG e pós-graduado em Metodologia do Ensino da Matemática pela Universidade de Brasília, UNB, além de ter também teatro na UNB, certo? Então esse material que eu usei para a aula de hoje foi cedido pela Faculdade Estácio, gratuitamente. Ele está aí, qualquer pessoa que for lá no Google e colocar operações de conjunto, PowerPoint, vai encontrar essa aula, né? Muito obrigado, Faculdade Estácio, por ter disponibilizado esse material gratuitamente aí na rede da internet. Então, espero que ajude vocês a entenderem, meus alunos. Agora assistam a aula, depois vão para o formulário eletrônico responder as questões de hoje. Boa semana e qualquer dúvida eu estou aqui presente com vocês. Forte abraço e se cuidem.